Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos essa cena onde Jesus vai rezar no Monte das Oliveiras. Depois, voltando ao templo, ele ali vai ficar diante de uma cena onde os fariseus e os mestres da lei pegaram uma mulher em flagrante adultério e trouxeram até Jesus para pô-lo à prova, para fazê-lo contradizer a lei de Moisés, que mandava apedrejar essas mulheres. Veja que esses homens estão querendo condenar essa mulher à morte, ao apedrejamento. Mas veja que Jesus, ele vai sempre manifestar aquilo que é o mandamento do amor, porque eles queriam julgar essa mulher segundo o preceito humano, segundo a lei de Moisés e não segundo a lei de Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele vai abrir os olhos desses homens para os seus próprios pecados. E é isso que vai acontecer. Jesus Cristo, enquanto esses homens falam, ele se abaixa no chão e começa a escrever. Esse momento no Evangelho é o único momento que diz que Jesus Cristo escreveu alguma coisa. E escreveu no chão e não temos relato do que ele escreveu. Mas como ele é a palavra viva, ele provavelmente estava escrevendo a lei. Não a lei de Moisés, os preceitos humanos, mas a lei de Deus. E quando Jesus escreve no chão e abaixa por 2 vezes para escrever, aqui nós temos a representação do mandamento do amor. Esse mandamento que tem a ver em amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Por isso que esses homens, quando questionam a Jesus Cristo sobre o que se deve fazer diante da lei de Moisés, diante do preceito humano, Jesus Cristo vai dirigir-se a eles com uma afirmação: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Veja que essa palavra de Jesus Cristo não é uma incitação ao mal, mas sim um alerta àquilo que é a função de Deus nesse mundo, porque só a Deus cabe o julgamento. E os seres humanos não estão para julgar, mas estão para viver na misericórdia, para viver no amor.
E Jesus Cristo, quando fala sobre essa realidade de quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, Ele está nos chamando a atenção sobre aquilo que é a nossa condição de vida, que é uma condição de vida frágil, onde nós podemos pecar, onde nós podemos cair e cometer os piores pecados que nós nem imaginamos. Basta que nós tenhamos a oportunidade. Por isso que nós precisamos aprender a viver na misericórdia, porque é tendo misericórdia do próximo que experimentaremos a misericórdia de Deus e também experimentaremos a misericórdia dos nossos irmãos. Por isso que nós precisamos nos compadecer com a fragilidade do outro, precisamos nos compadecer com a queda do outro. É claro que diante de uma circunstância e outra, às vezes nós julgamos segundo o nosso sentimento, segundo a emoção, segundo o preceito humano, a justiça humana. Mas nós precisamos, dia após dia, nos policiar para que possamos julgar segundo a lei de Deus. Julgar não para condenar, mas sim para edificar, para tirar o pecador do seu pecado, para levantá-lo daquela que é a sua queda, da sua fragilidade, para colocá-lo de novo no caminho, para sermos capazes de ser um instrumento de salvação e não um instrumento de condenação, nem para nós e nem para os outros, porque a nossa condenação para com o próximo será causa de condenação para nós mesmos. Por isso que Jesus Cristo, Ele fala sobre essa realidade de quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra, porque todos nós temos pecados, só Deus não tem pecado, só Deus não tem erros, só Deus é pleno bem. E por isso que Ele sim é capaz de julgar com a justiça do amor, julgar com a justiça perfeita da misericórdia, da caridade, para edificar e não condenar. Por isso também que Ele vai perguntar a essa mulher sobre aquela realidade que ela está vivendo. E Ele vai dizer: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela vai responder: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Veja que Jesus Cristo dá uma nova chance a essa mulher. Jesus Cristo abre essa mulher para uma nova vida, para que ela possa voltar para sua casa, para que ela possa renovar os seus propósitos, para que ela não peque mais, mas volte no caminho de salvação. Essa deve ser sempre a nossa inclinação diante da nossa vida e da vida dos outros, sermos capazes de gerar a vida. Veja que essa mulher estava para ser condenada e Jesus Cristo fez uma obra nova na vida dela. Nós somos esses, que somos instrumentos de uma obra nova na vida dos nossos irmãos. Quando nós vemos o nosso irmão com fragilidade, o nosso irmão cair, nós precisamos não condená-lo pelo seu erro, mas sermos capazes de levantá-lo para que nós possamos colocá-lo novamente no caminho de salvação. Porque todos nós temos pecados, nós podemos fazer até pior do que os nossos irmãos. E por isso precisamos ter misericórdia, porque como no Evangelho foi saindo dos mais velhos para os mais novos, isso significa daqueles que foram capazes de viver mais e por ter vivido mais, ter errado mais, que reconheceram assim os seus pecados, assim também a nossa vida. Quanto mais tempo nós temos de caminhada, mais nós precisamos aprender a ser misericordiosos, porque quanto mais vivemos, mais teremos oportunidade de cair, mas também muito mais teremos oportunidade de levantar, de voltar no caminho e alcançar a graça de um coração misericordioso, participantes da misericórdia de Deus e
transbordantes nessa misericórdia para com o nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.